Gente, sexta-feira à noite, não sei por que escolhem sexta-feira, né? Mas sexta-feira é um ótimo dia pra gente falar de assombração, fantasminhas, espíritos, mediunidade. Todo esse papo aí é legal na sexta-feira, né? Não sei por que que rola assim, mas tudo bem. Então vamos lá. Antes de eu sair aí pra conversar com os amigos, eu vou tentar conversar com vocês sobre uma coisa bem interessante. Hoje eu tô mais produzidinha, viu? Sexta-feira. Muito bobo. Mas olha só. Vamos tentar falar hoje sobre a brincadeira do copo. Hum, quem conhece? Alguém já participou disso? Alguém já. Eu acredito que todo mundo que acompanha aqui o canal, que se interessa por mediunidade, já ouviu falar, né? Então, assim, eu acredito que a brincadeira do copo tenha tido origem naquelas tábuas que no século retrasado, 1800 e pouco, lá na França, eu acho, estava bem em moda, né? Inclusive eu andei pesquisando, eu vi até que vendiam nas lojas essas tábuas, esses tabuleiros. Eu só não sei se a pronúncia está certa, mas acho que é o Ouija. Acredito que seja isso. Se vocês digitarem lá no Google vai ter bastante informação. Se escreve Ouija, né? E o que que era? Eram uns tabuleiros com todas as letras do alfabeto pintada e tinha um pedacinho de madeira na base. Então se reuniam ali os médios ao redor e começavam a fazer perguntas. E aquele pedacinho de madeira as pessoas colocavam a mão assim um pouco afastado, alguns até encostavam, né? E aquele pedaço de madeira que parecia uma setinha ia apontando as letras e formando as palavras e respondendo as perguntas das pessoas lá, tá? Isso aí tem muito relato pela internet, tem muito, até dentro da revista espírita tem alguns relatos lá que dessa época as pessoas usavam esse tabuleiro. Só que com o tempo, né, e depois isso foi difundido nos Estados Unidos, e aí começou a usar isso para evocações malignas. O homem é terrível, né? Pega uma ferramenta boa, mas sempre deturpa para fazer uma besteira. Não tem jeito. Nós humanos somos especialistas em fazer bosta, né? Não falar outra coisa. Pois é, mas aqui no Brasil, assim, acredito que na década de 80, por aí, que era mais ou menos na época que eu estava 80, 90, que eu estava no segundo grau, que teve assim, aquele boom por aqui, né? É, a- a- começou a pipocar em vários colégios a tal da brincadeira do copo. A gente ia para dentro do banheiro se trancar lá e fazer esse tipo de coisa, né? Oh, meu pai, a gente só inventa ideia. Aí como é que adaptaram a coisa aqui pro brasileiro? Lá fora tinha tábua bonitinha, pintadinha com as letrinhas. Aqui a gente pegava uma mesa, emborcava o copo no centro da mesa, espalhava, fazia com papelzinho, né? Todas as letras do alfabeto, assim, em volta da mesa, aquela mesa de escola, né? Porque geralmente era o pessoal que fazia na escola. Botava sim ou não de um lado do outro e o copo emborcado. Eu tô sem nenhum copo aqui para mostrar, eu também poderia ter pego, né? O que acontecia? Você colocava o copo em pé, deixa eu ver se vai dar para mostrar. Tá, o copo tá aqui. E as pessoas colocavam assim, cada um botava um dedo próximo ao copo, mas lógico que na escola, como era um negócio meio feito, acho que as pessoas encostavam um dedo no copo e quem estava ali dizia que o copo andava mesmo formando uma pressão. Mas eu cheguei a ver gente fazendo sem encostar no copo, só que não foi na escola, tá? Agora, na escola, quando eu via lá elas fazendo, porque eu sempre ficava de longe. Primeiro que eu não acreditava muito, que o copo às vezes andava com uma velocidade danada. Ia formando as palavras muito rápido, isso eu cheguei a ver também. Mesmo com as pessoas com o dedo encostado em cima. Então é muito difícil você explicar esse fenômeno assim. Se você tem 5 pessoas, que geralmente eram feito com 5 pessoas encostando o dedo assim, encosta um dedo no outro e apoia sobre o copo, tá? Se você tem 5 pessoas e aí você pergunta, faz uma pergunta qualquer, que aí vamos dizer que a resposta seja sim ou não. Você vê, só ali já complica um pouquinho, porque de repente nem todas as 5 vão pensar em responder, dar a mesma resposta.
né? Mas o copo ia rápido para sim ou para não. Imagine formar uma palavra. Como é que 5 pessoas juntas iriam empurrar o copo a ponto de formar uma palavra? Assim, tão rápido. Porque o copo vai andando mesmo, arrastando na mesa e formando a palavra. Amor. A-M-O-R. E rápido. Ele vai na letra, volta pro centro, vai na letra, volta pro centro, vai na letra e volta pro centro. Gente, isso eu vi, tá? Vi com pessoas encostando o dedo no copo e acontecer isso. Eu já achava esquisito, ficava desconfiada até de haver alguma fraude, alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, você fica pensando, como, né? 5 pessoas ali e às vezes respostas complexas, não era? Tinha que ter uma pessoa do lado para ir anotando rápido. Era tão rápida a resposta que tinha que alguém ir anotando as letras para depois montar ali a resposta toda. E às vezes não era só a resposta com uma palavra, sabe? Era uma frase que respondia. Só que o que acontecia? Assim, eu participei disso algumas vezes vendo de longe. Toda vez que eu queria colocar meu dedo no raio do copo, não deixavam eu participar. O próprio espírito que estava lá, não foi uma vez só não, hein? Várias vezes. E outra coisa, isso aconteceu na escola e depois foi acontecer na minha casa, que a minha irmã também gostava de fazer isso. A minha irmã não encostava nem o dedo ali, era um negócio, um bagulho meio doido. Mas tanto na escola quanto lá em casa, não deixavam eu aproximar, não deixavam eu colocar meu dedo lá. Porque eu não sei. Mas eu não podia chegar. Uma das vezes acho que responderam que eu não tinha fé, alguma coisa assim. E eu ficava só de longe olhando quando me era até permitido ver, né? Mas às vezes que eu vi com esses olhos que é terra de comer, como dizem as vovozinhas aí, eu vi que realmente o bagulho é doido. Anda, o copo anda rápido e forma muito rápido as palavras, tá? Agora, o que eu encontro explicação para isso? Que eu também não vejo mistério. Só acho extremamente perigoso fazer isso. Olha, mais uma vez aquele meu amiguinho teimoso, o tal do Dr. Josué, que fica enchendo meu saco, querendo fazer um monte de besteira. Deixa ele fazer. Vou falar na frente e depois a gente diz o que pode acontecer. Na escola mesmo, eu não cheguei a ver, tá? Mas era uma febre isso. Todo dia, ainda mais naquela época, eu estudava em colégio só de moças. Então, todo dia era um batalhão de mulher lá dentro do banheiro para fazer um monte de pergunta. Vou casar com quem? Quem gosta de mim? Quem não gosta? Fulaninho gosta de mim? Pergunta de mulher é ótima, né? Já dá para imaginar o quanto a gente não enchia o saco dos espíritos, coitados. Então, aí eu soube de algumas vezes de ter a pessoa que estava lá fazendo, as meninas que estavam lá fazendo, passarem mal. Ah, passar mal quem? Incorporou. Porque para fazer esse tipo de coisa, eu acredito dentro da minha visão, dentro das coisas que eu já vi, tá? Dentro da explicação que eu vou agora tentar passar para esse fenômeno, né? Pode acontecer de duas formas. Ali, as pessoas que estão participando daquela brincadeira são médiums ostensivos, tá? Tem um canal mediúnico já bem aflorado e alguns conseguem até muita facilidade dessa comunicação com os espíritos desencarnados, né? E às vezes nem sabe que é um médium que já está bem desenvolvido, que eu acredito que as meninas lá nem sabiam. Quantos não tem noção que já está com a mediunidade já prontinha para ter essa comunicação? E levavam como brincadeira, mas ao mesmo tempo acreditavam que era um espírito e tal, mas não havia seriedade, nada. Não havia uma proteção espiritual para aquilo. Então, aquelas meninas, os médios que estão ali ao redor fazendo aquilo, sem um preparo nenhum, não tem nenhum preparo. Como eles estão vibrando ali, né? Não estão participando ali tem misto de medo, curiosidade, espírito de brincadeira mesmo, tudo junto. Então, o que vai atrair, que tipo de consciência vai atrair
para ali próximo? Só as que estão a fim de brincar também, e algumas que estão a fim de sugar energia, né? A gente sabe que tem espírito para tudo. Então, quando elas faziam, quando as pessoas se juntam com esse propósito de curiosidade, de brincadeira, que não está levando a coisa a sério, né? E mediunidade é coisa séria, eu canso de avisar, é sério, né? Quais seriam os espíritos que iam encostar ali para fazer isso? Como eles poderiam fazer também esse tipo de fenômeno? Eu tenho explicação dentro do médium ostensivo, que de alguma forma ele deve doar ectoplasma ali para que a matéria possa ser movimentada, tá? Às vezes a pessoa nem sabe que está doando. Então também ainda tem mais isso, que eu também percebia, que depois eu fiquei sabendo até de relatos também, que as pessoas às vezes saem de uma sessão dessa extremamente cansadas, exauridas, porque doaram muito ectoplasma, sem nem estarem sentindo que estão doando, para que o espírito possa realmente fazer a manipulação ali fluídica da matéria e conseguir, de certa forma, fazer o copo andar. Estou falando isso nos casos onde não se encosta no copo, tá? Porque acontece também. Acontece. Eu acho que quem já viu médium plasmando coisas, já viu sessões de cura onde são tiradas coisas de dentro de um corpo doente, sabe perfeitamente que isso é uma coisa possível de acontecer, né? Não é impossível, não. Nós não temos conhecimento de fazer isso aqui. Mas eles que estão lá na outra dimensão já sabem manipular a matéria aqui bem pra caramba. Acredito que eles necessitem, tá, do nosso ectoplasma, dessa energia mais densa que a gente consegue expelir, também sob o comando, sob a batuta deles, que eu acredito que seja, tá? Não é voluntário, a coisa a gente não consegue fazer voluntariamente. Eu acho que tudo depende lá deles também. Eles sabem manipular essa nossa dimensão. Eles sabem como, eles têm conhecimento para isso, né? Então, nesse caso que o copo anda sem encostar o dedo. E quando o copo anda com o dedo encostado, o que pode haver também é talvez quando eles se encostam e conseguem atingir a nossa mente, uma irradiação mental, tá? Que aquelas pessoas que estão ali são médiums e conseguem captar ao mesmo tempo. Então o espírito, ele não vai, nesse caso, ele não vai conseguir empurrar a matéria, tá? Ele não está manipulando a matéria. Ele está fazendo a coisa mentalmente. Então ele pensa na resposta e ele joga, irradia na mente das pessoas que estão ali participando para que simultaneamente todos captem a mesma mensagem e juntos escrevam ali o que o espírito soprou para ser dito. É outra hipótese também, tá? Que eu também não vejo nada demais quando você começa a perceber, tá? Não é ler, não, é perceber mesmo. Faz a projeção astral e começa a ver como funciona o lado de lá. Aí você vai formulando as suas hipóteses em cima das coisas que você vai vendo do lado de lá, tá? E existe uma outra hipótese mais remota ainda, que é possível também, que seria a telecinese, né? De você não estar encostando no copo, mas ali no meio ter uma pessoa que tenha esse poder de conseguir movimentar o objeto com a força do pensamento. Mas isso não descarta a possibilidade, tá, gente? Porque também existem estudos sérios em cima da telecinese, tem muito charlatão por aí, tá? Mas também é um fenômeno que pode acontecer, raríssimo de acontecer, mas pode acontecer. Também não tô dizendo que ali acontecia isso, né? Mas seria uma outra hipótese, tá? Aí o que acontece em termos dos espíritos que vêm? Tudo vai depender do padrão dos médios, de como eles estão vibrando para poder atrair bons espíritos ou espíritos que estão afim só também de brincar. E numa dessas,
né? Eu falei lá no começo que esse tabuleiro nos Estados Unidos foi usado para evocações malignas. Se juntavam as pessoas e começavam a evocar espíritos ruins. Se você está com esse tipo de padrão de pensamento, é óbvio que você vai atrair, né? Vai atrair tudo que estiver vibrando igual. E aí eles vinham mesmo e se comunicavam ali, dentro dessa explicação aí que eu encontrei, né? Que eu acredito que seja como funciona o processo do copo andar, né? E aí eles conseguiam lá as respostas deles que eles queriam através desses espíritos ruins, né? Então tinham reuniões mesmo, a gente lê relatos aí que as pessoas se reuniam para buscar respostas, mas com espíritos não muito legais, né? E aí numa dessa, o que pode acontecer também? Vamos dizer que as pessoas se reúnam para fazer em tom de brincadeira, um está pensando uma coisa, outro não é feito nenhuma prece, não é feito nenhum preparo, porque a ferramenta é maravilhosa para se comunicar com os espíritos, né? É uma ferramenta ótima. É uma maneira, se você tem médium que consiga realmente ajudar nesse fenômeno, se você tiver médiums que doam ectoplasma ali para o espírito conseguir movimentar, ou então que ele se comunique dessa forma, mesmo as pessoas colocando o dedo sobre o copo e ele conseguir entrar em contato mental mesmo com os médios e empurrar ali o copo para escrever assim tão rápido. Gente, é uma ferramenta ótima. Queimei meu dedo hoje. Então, mas o que pode acontecer? Para ser uma boa ferramenta, a gente tem que mentalizar coisas boas, fazer uma prece, pedir uma proteção espiritual, que aí os nossos mentores vão estar próximos. E mesmo assim, acho que só para perguntar coisas assim muito, muito importantes, sabe? Que aí algum espírito viria para poder conversar, não mera curiosidade, mas acredito que se fosse usado desse jeito, poderia ser trabalhada, seria uma boa ferramenta para ser trabalhada até nas casas espíritas, de repente, né? Mas com seriedade e responsabilidade. Por quê? O que pode acontecer? Você evoca lá qualquer tipo de coisa. Você está brincando, tal, você faz dentro da sua casa. Olha a ideia que eu estou dando. Faz lá dentro da sua casa. Imagina o que você não vai atrair para ali se você está só querendo brincar. Aí você é um médium. Você está lá com o teu canalzão aberto. Vai que o espírito que veio resolve incorporar realmente em alguém e você não tem domínio mediúnico, não tem educação mediúnica, você não sabe lidar com nada disso, que era o que acontecia com as meninas, né, que eu via lá na minha escola. E aí? Aí, meu filho, só rezando muito, ou então, no caso do Dr. Josué, o pai dele é pastor, chama o papai Josué para exorcizar. Canso de falar isso pra ele é super curioso. E como ele, eu tenho vários amigos também que me perguntam, até hoje mesmo outros vieram me perguntar. Por isso que eu disse, eu vou alertar sobre o perigo da brincadeira do copo, que parece que está voltando agora, né? Na moda aí tem uma turma aí que está ressuscitando isso. Gente, não é brincadeira. A gente diz que é brincadeira do copo, mas não é brincadeira. Espiritualidade, mediunidade não é brincadeira. Interfere na nossa vida aqui. Tanto que se não interferisse, a gente não ia ver tantas pessoas buscando respostas. Porque muita coisa acontece aqui, né? E a gente não tem resposta para nada disso, a gente começa a procurar aí o que é isso, o que eu sinto. Então não é brincadeira. Nada disso é brincadeira. Acontece, se a gente não souber lidar, pode trazer problemas, pode trazer problemas psicológicos mesmo, sabe? A gente ficar até com trauma mesmo, trazer alguma coisa pra gente e sem necessidade, né? Então, o conselho que eu dou aí para quem está curioso, estuda. Tá curioso? Estuda. Hoje em dia a gente tem internet aí com tanto material, sabe? Mesmo que leia coisas que não tem nada a ver, mas tá lá, tá indo pro acervo e vai ajudar a discernir depois em você ir construindo a sua verdade dentro de você. Então procure estudar,
Não entra em desenvolvimento mediúnico, em curiosidades do além, sem ter conhecimento. Senão vai dar ruim. Não diga que eu não avisei. Costuma dar. E aí é complicado. Você arruma um obsessor para você. Olha só, gratuitamente. Você entra numa brincadeira dessa. Aí tá passando um cara lá na rua que vê todo mundo ali invocando. Aí ele tá à toa, ele não tem o que fazer. Ele vem e participa da sessão, porque não há uma proteção. Não foi feito nada. Não tem proteção nenhuma. Tá tudo aberto, o médium tá lá escancarado, sem saber que tá. Aí pronto, o cara encosta, responde um monte de besteira ali, participa da brincadeira, ri e depois resolve ficar perto. Por quê? Porque ele percebeu que há uma afinidade. Houve ali uma compatibilidade energética. Pronto, tu arrumou um obsessor pro resto da vida. Até você descobrir que tá com umzinho ali no cangote. Geralmente a gente tá com um monte, né? Mas é mais um. Então, pra que a gente vai ficar dando mole assim, né? Procurando sarna para se coçar? Olha, era o recadinho que eu tinha para vocês. Sexta-feira à noite, quem não tem o que fazer, não vá ficar brincando aí fazendo a brincadeira do copo, que isso não vai dar certo, sabe? Procura sair, vai para um cinema, conversar com os amigos, distrair um pouquinho, que é o que eu vou fazer daqui a pouco. Tá bom? Gente, olha, obrigada aí por tudo. O que vocês tiverem de dúvida, coloca aí nos comentários aqui do vídeo. Podem continuar me adicionando lá. Minha lista de amigos está ficando gordinha, bonitinha. Mas eu recebo todo mundo com o maior carinho, estando on e a minha internet funcionando sem nenhum web-assessor em cima. Eu respondo todo mundo com maior vontade mesmo de ajudar, sabe? Então, podem continuar adicionando. E qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários que eu vou respondendo sempre que eu puder, tá? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.